Salve galera, esse é mais um podcast da Virada, nosso podcast Serviço Social, e hoje dando continuidade aqui ao à nossa temporada com parceria com o MESP, que é o projeto de extensão de Memória e História de Serviço Social. Vamos iniciar mais um episódio dando início aqui nesse tema da renovação do serviço social em Pernambuco entre a década de 60 e 80. E para ter essa nossa conversa hoje, contaremos mais uma vez aqui com a presença do nosso professor Adilson, que é o coordenador do curso, e também com a participação deste que vos fala, para a gente falar um pouco sobre esse processo dessa renovação do serviço social aqui em Pernambuco. E de início eu já passo a palavra ao professor Adilson para ele falar um pouco, né, sobre esse processo, de quais as determinações históricas e que vai se passar por esse momento, e a gente refletir um pouquinho também do que foi passado na nossa aula online, na nossa última conversa. Então, professor, pode iniciar, fique à vontade. E obrigado, Antônio. Olá, todo mundo. A gente está fazendo esse podcast que, dentro da nossa sequência das aulas, a gente está planejando que seja o último podcast, né? A gente ainda tem mais uma aula online, mas ela não vai derivar num podcast também. A gente vai fechando, então, nossa série com essa discussão, com esse podcast agora, que a gente já já no roteiro do curso colocou como tema final a gente discutir a renovação do serviço social em Pernambuco e também o serviço social nas últimas décadas. E a gente vai tentar fazer o máximo possível abordar aspectos desses temas, né? Assim, principalmente nesse momento, a minha exposição ela vai se centrar num acúmulo que a gente tem feito de discussão sobre quais foram as bases, qual foi o terreno histórico, social, a partir do qual pôde se projetar, se desenvolver e se afirmar um processo de renovação do serviço social. Para isso, a gente vai fazer um pouco uma síntese e trazer elementos de uma discussão que a gente já publicou, divulgou, através do livro do MESP, que é Serviço Social em Pernambuco, primeiras décadas da atuação e da formação profissional, e a gente tem um capítulo lá, que é o capítulo 6, que chama Bases da Renovação do Serviço Social em Pernambuco. Afirmação da abordagem comunitária entre as décadas de 40 e 60. Então eu vou fazer algumas considerações inicialmente sobre essa afirmação do chamado desenvolvimento e organização de comunidade no universo aí de serviço social no Nordeste, em Pernambuco, durante essas décadas, 40 até 60, início de 70, e depois a gente conversa mais sobre a questão da renovação em si, que é um fenômeno já ambientado dentro do ciclo da ditadura. Mas, inicialmente, eu vou fazer algumas observações sobre essa discussão da afirmação do desenvolvimento de comunidade, como isso vai constituindo vetores para um processo de erosão do serviço social tradicional no Brasil, em Pernambuco, particularmente, que é o tema da nossa pesquisa, dos nossos estudos, que é a amostra dos nossos estudos, né? Então, inicialmente, quero mencionar que essa nossa discussão está relacionada com esses estudos exploratórios que a gente tem feito com a documentação, com um acervo já divulgado pelo MESP, principalmente no inventário, que envolve as monografias, os trabalhos de conclusão de curso das alunas, das estudantes concluintes da antiga Escola de Serviço Social de Pernambuco, envolve também o exame da documentação da antiga Escola de Serviço Social, que ela
essa documentação ela vai refletindo as mudanças que a escola vai fazendo, os vínculos que ela vai tendo com as agências de desenvolvimento regional, mas também das agências internacionais e tudo. E também a gente utiliza como referência para o estudo a documentação da mídia, dos jornais da época, né? As matérias de jornais que vão ali sinalizando como que o serviço social está se adaptando, se desdobrando nesse novo campo aí, nessa nova área que se consolida principalmente na sequência do pós-Segunda Guerra. Então, são esses os aspectos mais gerais da nossa conversa, do ponto de vista das bases empíricas daquilo que a gente está conversando aqui, né? Mas, assim, também a gente precisa sinalizar que um pouco esse significado histórico do chamado desenvolvimento e organização de comunidade, que aparece no serviço social no Brasil como uma alternativa de processo ou de método do serviço social alternativo às abordagens tradicionais de serviço social de casos e do serviço social de grupos. É a primeira grande referência para a gente, né? Então, a gente já estudou e tal no início da gênese do serviço social em Pernambuco, a gente já sinalizou ali que ela é monopolizada basicamente pelo serviço social de casos, pela perspectiva de desajustamentos individuais, né, por um processo de intervenção balizado pela entrevista, pelo diagnóstico, pela visita, centralizado na pessoa, né, numa abordagem ali microscópica. Isso vai mudar, então vai aparecendo novas formas de resposta do serviço social às demandas colocadas pelas instituições empregadoras e em face, né, da luta de classe, etc., a partir dos anos 40. E uma dessas novidades é isso. Vai aparecendo em algumas referências se diz que é um método, às vezes se diz que é um processo, às vezes se diz que é uma área que é do desenvolvimento de comunidade. Aparece também de diversas, pelo menos com 3 nomenclaturas, e isso tem uma explicação, depois a gente pode desenvolver melhor, mas as nomenclaturas são ou desenvolvimento e organização de comunidade, que tem até a sigla DOC, que é o DOC, ou organização de comunidade, que é um estágio desse processo mais amplo, ou simplesmente desenvolvimento de comunidade, DC. A gente vê na documentação aparecendo de diversas formas, mesmo na análise nacional, quando a gente vê a discussão que a Marilda faz, ela até coloca lá DOC, DOC, às vezes OC, né? Mas tudo está dentro desse mesmo universo de uma nova esfera de competências, demandas e respostas que o serviço social vai conquistando, vai penetrando o serviço social pós praticamente Segunda Guerra. Então, o que é que, do ponto de vista das condicionantes macroscópicas ali, estão ambientando, estão colocando os condicionantes, as determinações para essa novidade aparecer, né? A gente tem algumas que eu vou fazer apenas uma listagem assim telegráfica que não pode faltar para a gente montar o quadro desse novo momento aí. A gente vai ter, por exemplo, né, o surgimento de novas relações de forças no imperialismo posterior à Segunda Guerra, que são relações de forças conformadas pelo capitalismo tardio, que é uma fase mais avançada do imperialismo, com a ascensão da hegemonia norte-americana, como todo mundo já conhece, né, a polarização da chamada Guerra Fria, as mudanças na divisão internacional do trabalho e nas modalidades de intervenção do Estado, no capitalismo dos monopólios. Isso é um momento importante, é uma dimensão importante para a gente pensar por que surge
essa nova frente aí que o serviço social começa a incorporar. O serviço social incorpora, mas também, ao mesmo tempo, ele é assimilado por esse movimento, né? A gente tem também, falando especificamente no Brasil, um processo de transição industrial que marca a entrada do capitalismo no Brasil no estágio dos monopólios, do ponto de vista interno, né? Há uma transição de uma fase de uma industrialização restringida que foi aquela modelar ali dos anos 30, 40, para uma industrialização pesada. Associadas essa transição e essa entrada do capitalismo do Brasil no estágio dos monopólios, aos câmbios, às mudanças na divisão social do trabalho, internamente operantes no aparelho do Estado. Então, trata-se de uma fase de irrupção clara do capitalismo monopolista, no qual ocorre uma reorganização do mercado e do sistema de produção através dessas operações assim, comerciais, financeiras, industriais, da grande corporação, que era predominantemente estrangeira, mas também estatal e mista, né? Então, nesse momento, a gente vai ver isso, principalmente, assim, os anos mais de visibilidade desse processo de mudança são em meados dos anos 50 para frente, né? A segunda metade dos anos 50 ali, sendo emblematizado pelo Juscelino Kubitschek, pelo desenvolvimentismo, né? A era JK chamada. Mas também a gente vai ver nesse contexto uma inserção desigual e combinada do Nordeste nesse estágio aí de avanço do capitalismo monopolista no Brasil. E a gente também encontra um metabolismo da luta de classe e nas formas concretas da questão social, em âmbito latino-americano, nacional e regional, com características muito explosivas, acentuadas a partir dos anos 50, né, alimentadas por essas transformações todas. Os anos 50 são os anos também que estão ali operando um processo de contradições que vai levar a tendências de luta no operariado industrial e no âmbito do movimento camponês muito importante, né? A década de 50 representa, finais de 50, um movimento de lutas importante do movimento operário, principalmente Centro-Sul, e do movimento camponês, principalmente no Nordeste, com a ascensão das ligas camponesas. Então a gente tem todo esse quadro aí, muito complexo, com muitos elementos que está incluída a América Latina inteira, né? Então o desenvolvimento de comunidades surge aí como uma mediação de uma ampla estratégia desses países imperialistas centrais, nesse caso, né, capitaneados pelos Estados Unidos, para criar condições políticas, administrativas e culturais favoráveis a integrar e dinamizar o capitalismo no mercado latino-americano sob a supremacia dos Estados Unidos. Então, prolifera-se, após a Segunda Guerra, no interior dessa tentativa de integração da América Latina, né, sob a tutela do chamado pan-americanismo, que é esse projeto de integração hegemonizado pelos Estados Unidos, a partir de algumas poderosas organizações internacionais que brotaram ali do fim do conflito bélico. Um destaque para a Organização dos Estados Americanos, a OEA, e a Organização das Nações Unidas, a ONU, em que se incluem todas as outras, os braços da ONU aí, não é? Inicialmente era a FIS, depois se tornou a Unesco, a FAO, que lida com o problema da fome, a CEPAL tem uma importância muito grande para a difusão do desenvolvimentismo. E o desenvolvimento de comunidade aparece nesse universo de influência internacional como um conjunto de técnicas, métodos, às vezes como um campo de intervenção da dita área social, ou como um processo de serviço social, matizado, balizado especialmente pelo estrutural funcionalismo norte-americano, que era uma vertente do positivismo,
E também balizado pelas colocações etapistas do pensamento desenvolvimentista, né? Então, o que, do ponto de vista da abordagem teórica e ideológica, o que essa estratégia comporta é uma perspectiva de encerrar a questão social em fatores técnicos a serem manipulados pela intervenção governamental e profissional, com vistas a desabrochar os potenciais latentes das ditas comunidades que estavam sofrendo intervenções, pretensamente capacitando essas comunidades para a resolução dos seus próprios problemas, seus próprios fatores de subdesenvolvimento, né? Então é mais ou menos essa linha, e com esses pressupostos, a busca, o alcance dos resultados dos programas de desenvolvimento comunitário, que vão ser financiados, vão ser adotados pelas instituições do Estado no Brasil, mas também vão ser patrocinados desde fora, exigia a constituição de uma ligação entre essas comunidades e os governos. Isso demandava um trabalho técnico que impulsionasse a população a agir, quer dizer, direcionando essa atuação, essa integração, essa participação para essa finalidade da dita catalisação social ou mudança social, através de meios assim que o serviço social começou a se envolver para responder essas demandas, como fichários, levantamentos de obras sociais, estudos e pesquisas sobre as populações envolvidas nos projetos de desenvolvimento, buscando conhecer as potencialidades do meio comunitário. Então, o serviço social começou a fazer pesquisa, mas também se projetar para o planejamento, administração e gestão das políticas sociais, para a nucleação de grupos, para a capacitação de lideranças, né? Então, a gente percebe um universo assim de respostas que vai muito mais além do que aqueles aqueles processos colocados pelo serviço social de caso. Bom, né, grosso modo, basicamente, o que caracteriza esse chamado desenvolvimento de comunidade. O que é que ele provoca no serviço social quando ele vai se impondo ao lado da modernização e que o serviço social vai fazendo, da atualização profissional, influenciada pelo serviço social norte-americano, né? Tem um conjunto de determinações que vão operando, de mudanças, que levam a uma erosão, a um desgaste daquele serviço social tradicional, balizado pela perspectiva missionária, pela perspectiva vocacional, pelo trato bastante reiterativo e moralizante, restrito ao serviço social de caso, né? Tudo isso começa a sofrer um processo de desgaste e erosão na medida em que o serviço social vai se afinando, se equalizando com essas novas demandas, né? Então a gente identifica que em Pernambuco houve um conjunto de modificações no serviço social, que é o que a gente se concentra, mas isso aconteceu em Pernambuco, Nordeste, Brasil. Para falar de Pernambuco, a gente tem algumas linhas principais, né? O que a gente observa quando a gente lida com o que estava se modificando na formação profissional, na escola de serviço social e na intervenção profissional que a gente vai mapeando pelas monografias, né? Primeiro, a gente encontra um processo, vários fenômenos que apontam ali para um processo de erosão da influência católica, que a gente já conhece como a principal influência teórico-ideológica, filosófica do serviço social nesse início, né? Mas essas mudanças vão levando a uma erosão dessa influência católica, principalmente pelo desgaste da legitimidade do enfoque individualizador,
a partir principalmente dos anos 50 para os anos 60, o serviço social vai se projetando cada vez mais, questionando o enfoque individualizador, microscópico do serviço social de casos e se projetando para esse novo universo do desenvolvimento de comunidade. Né? E isso representa um vetor de erosão da influência católica que estava calcionada desde o início nessa abordagem microscópica e também doutrinária. Um outro elemento é a laicização das construções ideais do serviço social. A gente observa claramente que ao longo dos anos 50 para os anos 60, cada vez mais o serviço social recorre a fundamentações teóricas, científicas, em que a origem delas não está vinculada à hierarquia católica, seus intelectuais, suas agências. Né? A gente vai observando o serviço social se alimentando de fontes teórico-ideais que com uma característica de laicidade, principalmente a perspectiva do estrutural funcionalismo ou do neopositivismo, das visões desenvolvimentistas. Então isso é muito importante aí como um elemento que vai provocando um afastamento, né, dessa capacidade de direção da igreja. Ao mesmo tempo, a própria igreja vai sofrendo modificações que demonstram que ela está num processo de reação e resposta a essa erosão da sua influência. Né? A gente observa, a partir dos anos 50, mais fortemente nos anos 60 em diante, né? Mas eu acho que o centro, assim, o ápice foi nos anos 60, uma reconfiguração das ações tradicionais da igreja, quer dizer, ela começou a também incorporar o próprio desenvolvimento de comunidade e tendo que assumir elementos do discurso ideológico do desenvolvimentismo e por causa disso também relativizando algumas características da sua visão tradicional do serviço social. Aqui, principalmente, a gente observa a igreja se projetando para ações sob a rubrica do desenvolvimento. Embora ela faça uma conciliação com a visão do desenvolvimento, pensando um desenvolvimento integral do homem, né, tentando conciliar com a perspectiva desenvolvimentista, ela vai começando a incorporar também elementos dessa racionalidade técnica e científica do neopositivismo, do estrutural funcionalismo. Então a gente vai observando isso e, do ponto de vista da intervenção prática, o maior exemplo é a projeção da igreja para as ações com a perspectiva do desenvolvimento. Né? Então a gente tem, inicialmente, através de algumas paróquias. Nesse caso, a mais emblemática aqui em Recife é de Casa Amarela, se colocando ações no âmbito da renovação paroquial, projetando não mais ações de assistência social familiar, serviço social agências de serviço social familiar de casos, mas projetando ações que envolvessem as populações mais amplamente, com a construção de centros sociais, na vinculação da escola com as famílias. Então a gente vai ver essas mudanças assim e a igreja se adaptando à perspectiva desenvolvimentista. Em alguns casos até com algumas tendências nacional reformistas, né? Então isso também demonstra ali uma influência, uma erosão daquela influência católica mais apegada ao tradicionalismo. E há também, na década de 50, principalmente década de 50 para a década de 60, uma crise das escolas de serviço social no Brasil inteiro, ligada às congregações. Né? Então as escolas eram de natureza confessional e particulares, controladas pelas congregações católicas, principalmente da ação social católica,
e elas vão começando a passar por crises, principalmente crises financeiras. Tem várias explicações para isso, mas o fato é que o próprio ensino superior no Brasil, o padrão que ele tinha se constituído até então, começa a colapsar em face das demandas assim mais fortes da industrialização, da racionalização do Estado com o capitalismo monopolista. Então, essas congregações não conseguem mais sustentar do jeito que sustentavam antes, há uma ampliação de demandas por escolarização superior e há um processo de absorção do Estado por essa tarefa, por vários motivos, até o ponto em que, em 68, a gente tem uma reforma universitária na qual a ditadura toma para si a tarefa de reformar a universidade no Brasil. E toma para si porque essa reforma foi uma reforma consentida. Ela era uma bandeira dos movimentos, principalmente da pequena burguesia urbana, querendo uma transformação nas escolas tradicionais. Então a universidade, a ditadura toma para si e faz a sua reforma. Quando isso acontece, uma das características desse processo na formação do serviço social é que as antigas escolas ligadas às congregações, controladas pela igreja, todas particulares, elas são agregadas às universidades. Quando isso ocorre, a hierarquia católica, as congregações têm que abrir mão do controle sobre a administração das escolas. E quando isso ocorre, acredito, a machadada assim, mais final do controle da formação profissional pela igreja. A partir daí mudam-se os centros, né, os centros de direção da formação profissional. Um outro aspecto que está relacionado com isso é que a gente começa a ver claramente diversos elementos, fenômenos, tanto na formação profissional quanto na categoria profissional, ligados a um movimento de afirmação da hegemonia norte-americana. Então há um processo de modernização em que a influência do serviço social norte-americano vai se afirmando, né, principalmente na década de 50. A gente encontra pelo menos 3 estágios. Quando a gente observa o serviço social em Pernambuco, por exemplo. A gente tem um primeiro estágio, que são os primeiros intercâmbios do serviço social com os Estados Unidos, entre a década de 40 e 50, né, onde algumas professoras, assistentes sociais começam a fazer cursos com a perspectiva do serviço social norte-americano e sob o patrocínio, naquele momento, de um acordo de cooperação internacional, que era o acordo chamado Acordo Ponto 4, já nessa pegada. Né? Na década com o avanço da intervenção dos Estados Unidos na América Latina, né, e o acirramento da luta de classes entre finais dos anos 50 até 64 no Brasil, a gente vai ver uma aceleração, uma mudança na forma do mecanismo internacional para essa intervenção dos Estados Unidos. A gente vai ver o Acordo Ponto 4 sendo substituído pelo Aliança para o Progresso. Dentro do Aliança para o Progresso, e como uma reação à Revolução Cubana, mas também ao acirramento da luta de classes no Nordeste brasileiro, né, das ligas camponesas, vai se ampliar o intercâmbio, o financiamento de projetos de desenvolvimento no Nordeste, como uma reação à possibilidade de as contradições, os conflitos, né, caminharem no sentido que caminhou lá em Cuba. Então, há um fortalecimento desse intercâmbio, por exemplo, de profissionais norte-americanos com o serviço social brasileiro. No Nordeste a gente tem vários exemplos de cursos, de treinamentos que o Nordeste recebeu, principalmente aqui em Pernambuco, no epicentro, né, da dinâmica.
vindo dos Estados Unidos. E por último, a gente tem um momento em que há uma consolidação, uma afirmação e praticamente um monopólio desse parâmetro norte-americano modernizador, que é quando se afirma a ditadura pós-64. Né? Depois disso, as agências de desenvolvimento, as instituições empregadoras, e nesse caso, né, o maior exemplo é a Sudene, estava ali sob o domínio, primeiro sob o controle e da repressão policial militar ideológica, o controle político ideológico da repressão, mas também com um grande acervo da visão desenvolvimentista modernizadora sendo implantado pelos programas de desenvolvimento, né? Industrialização, desenvolvimento, que levava o serviço social junto. Por outro lado, nesse processo, como já é visível, né, a gente vai verificar um adensamento dos espaços ocupacionais do serviço social e uma diversificação técnico-profissional. É com essa terminologia, por exemplo, que o Zé Paulo Neto fala desse momento. Né? A gente vai ver um conjunto de vias em que vai se abrindo o espaço ocupacional novo para atuação do serviço social com o chamado desenvolvimento de comunidade. Como eu mencionei, a gente tem um campo que a própria igreja está abrindo nos trabalhos de renovação paroquial, mas depois até já nos anos 60, 70, com, por exemplo, a Operação Esperança, que foi a CNBB, com a CNBB através da Caritas, da Operação Esperança, como uma frente aí para o desenvolvimento de comunidade em que o serviço social atuava. Tem também o movimento de educação de bases, que também é da igreja. Tem uma via de abertura para a atuação do serviço social, que é a dada pela criação de órgãos de governo, companhias estatais, instituições assistenciais envolvidas nas políticas de desenvolvimento. Né? Assim, no Nordeste, o grande impulsionador foi a Sudene, que cria um departamento de assuntos sociais para envolver equipes sociais nas suas intervenções nos seus projetos de industrialização, no Nordeste, né, nos parques industriais que vão sendo criados, no processo de reforma das infraestruturas elétricas e da engenharia civil e tudo. Então, fora outras instituições de desenvolvimento que foram sendo criadas nesse processo, que incorporaram assistentes sociais para fazer esse trabalho junto a populações quando se colocava um projeto de crescimento econômico, de desenvolvimento para alguma região. E a gente tem também uma via de abertura, de financiamento, patrocínio para espaços ocupacionais do serviço social, os convênios e assistência técnica patrocinados pelas agências internacionais. Aqui no Nordeste a gente encontra principalmente projetos patrocinados pela Unesco, mas também pela própria Aliança para o Progresso, pela OEA, que financiava algumas ações, às vezes inclusive com parceria com a igreja, né? Com a Operação Esperança, por exemplo, e também com os órgãos dos governos dos estados e dos municípios. Então, com isso, a gente observa, de um lado, um adensamento do espaço ocupacional, da rede aí de espaço ocupacional de serviço social, que se multiplica e que demanda mais assistentes sociais. E, por outro lado, há uma diversificação técnico-profissional, porque antes um serviço social estava basicamente restrito ao serviço social de casos, diagnóstico, às agências de serviço social familiar. Há uma abordagem ou psicologizante ou doutrinária com indivíduos, passa agora a
a ter que recorrer a um leque de processos, de estratégias de intervenção técnica, operacional, que envolve desde pesquisa de campo, a gestão, a administração de programas, passando por formação de lideranças, no criação de grupos, né, um conjunto de instrumentos ali que não estavam no início, agora estão se diversificando. Pronto, assim, então eu queria mencionar isso para demonstrar que existe um momento de transição, que é esse, que pega a década finais de 40, 50, 60, em que há claramente uma atualização. Marilda até fala no capítulo do Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, no capítulo que exatamente toca nesse assunto, dessas mudanças. O título do capítulo é Em Busca da Atualização. Ela fala como se fosse um processo de atualização do serviço social, com esse caráter ali modernizador, ou nacional desenvolvimentista, e que ele já desperta na década de 40, principalmente no pós-guerra, e vai a função histórica, né, o papel histórico que ele vai cumprir é de erodir aquela forma tradicional do serviço social, criando um terreno para uma renovação que ela vai ser forjada na ditadura. Né? Então, tem um momento de erosão do serviço social tradicional, que é esse, que tem esse conjunto de fatores implicados e que a gente observa que, efetivamente, o serviço social em Pernambuco passou por isso muito precocemente, porque o serviço social em Pernambuco, na década de 40, estava praticamente nascendo, então ele já nasceu sob o impacto dessa erosão, dos fatores dessa erosão, e vai se afirmando, se consolidando com o adensamento desse impacto. Só para dar um exemplo, para fechar, quando a gente pega as monografias, os trabalhos de conclusão de curso e faz um mapeamento, né, da antiga escola de serviço social, que produziu trabalho de conclusão de curso até o último ano dela, que foi 71. Depois as monografias são do curso já integrado ao UFPE. Quando a gente pega esses 30 primeiros anos, década de 40 até 70, a gente observa como, por exemplo, o chamado desenvolvimento de comunidade, ele vai crescendo como uma alternativa de aplicação nos estágios, nos campos de estágio das concluintes, ao ponto em que, quando entra a década de 60, ele é o principal campo de experimentação ali do estágio. É o desenvolvimento de comunidade, as técnicas, as estratégias da organização de comunidade, o desenvolvimento de comunidade, se tornam dominantes. Evidentemente, não deixa de se expressar o chamado desenvolvimento, o chamado serviço social de casos e o chamado serviço social de grupos, mas uma proporção bem menor em relação ao desenvolvimento de comunidade na década de 60. Em todo caso, nos três âmbitos que se estruturavam, a tríade aí que se estruturava a formação e a intervenção profissional, todos esses três passaram por processos de atualização com a perspectiva norte-americana. Então, não foi só o desenvolvimento de comunidade que foi se consolidando sobre esse lastro, né, da influência norte-americana. Também houveram processos de atualização do serviço social de casos, trazendo a perspectiva norte-americana do serviço social de casos e também do serviço social de grupos. Então, embora o desenvolvimento de comunidade seja a que mais expressou assim, a mudança, essa mudança também afetou as outras frentes, que antes eram mais doutrinárias ou bastante improvisadas e agora passaram a ser racionalizadas, tecnificadas, direcionadas para uma perspectiva psiquiátrica ou do estrutural funcionalismo ali no serviço social de casos e grupos também.
Por enquanto é isso, né? E aí a gente vai conversando no debate. Valeu, Adilson. Essa conjuntura inteira, né, que trouxesse até agora e a partir disso eu vou tomar, né, pé para trazer um pouquinho sobre o debate, assim, das direções, né, dessa renovação no serviço social no Brasil como um todo, para a gente até pensar também em Pernambuco dentro dessas perspectivas e até para refletir já um pouquinho para o nosso próximo módulo, né, que vai ser na aula online, não vai ter podcast, mas para quem também for ouvir e participar da aula, já refletir um pouco para esse nosso próximo passo, no caso, né? Eu acho também importante para quem ainda não me conhece, assim, eu nunca me apresentei, né, formalmente. Eu me chamo Antônio, sou estudante aqui da Universidade Federal de Pernambuco, estou no oitavo período e, bem, estou produzindo aqui também um podcast, né? E pronto, feita essa nota de rodapé, eu gostaria de começar exatamente por onde a Dilson parou, que são essas transformações que são postas, né, nesse momento do Brasil, na década de 50 e 60, e também partindo daquilo do ponto que o José Paulo Neto ele vai começar a sua elaboração no Ditadura e Serviço Social, que é a partir, sobretudo, da pós-64 e pensar esse serviço social no pós-ditadura. Então, para dar início, ele na segunda parte do livro, ele vai pensar essa constituição desse significado do golpe e do que isso vai refletir no serviço social. Então ele vai colocar, como muito bem colocou a Dilson para a gente, que dentro desse processo há uma modernização que se fará dentro desse processo da ditadura, que é colocar uma nova modalidade, ou intensificar, melhor dizendo, o aprofundamento do capital monopolista no Brasil. E essa modernização, a qual o José Paulo Neto e outros autores e autores também vão colocar como um processo de modernização conservadora, ela vai se caracterizar da seguinte forma, nas palavras do próprio Zé Paulo: são benesses ao capital estrangeiro e aos grandes grupos nativos, né, de capital, a concentração e a centralização em todos os níveis desse capital, que vão deixar como consequência uma internalização e uma territorialização do imperialismo aqui no nosso país. E também uma concentração de riqueza e de renda e da propriedade dentro dessa conjuntura de oligarquia financeira, nas palavras do Zé Paulo Neto. Isso também vai transformar e vai polarizar ainda mais a estrutura de classes no Brasil, com um processo que ele vai caracterizar como um processo de pauperização relativa, uma acentuação da concentração geopolítica das riquezas sociais, com, como deixa claro no livro e também nas exposições que a gente já fez até aqui em todos os podcasts, há também uma diferenciação interna desse processo da acumulação de capital. Não é? Há uma desigualdade interna dentro, especificamente, eixo sul, sudeste e nordeste, de como se caracterizará esse, essa transformação no capitalismo monopolista. Bem, colocado isso, o Neto também aponta, dentre outras coisas, que não há uma intencionalidade, digamos assim, por parte da autocracia burguesa, como ele vai chamar, de uma deslegitimação do serviço social tradicional. Isso não é uma coisa que se coloca como intencionalidade por parte da ditadura, mas que contraditoriamente acontecerá. Isso ele vai explicar de duas maneiras, que não é intencional. Primeiro, porque esse traço de subalternalidade que era posto ao serviço social nos anos 50 e assim como se iniciou a sua introdução a esse processo de equipes multiprofissionais ali na década de 50, o serviço social era colocado como uma profissão subalternizada dentro desse processo e é necessário, dentro dessa lógica, dessa racionalidade da autocracia, esse profissional subalterno ao seu objetivo ditatorial. E uma outra
forma que se coloca que esse processo não é intencional, é ao mesmo tempo contrarrestar ou parar as projeções profissionais que são potencialmente conflituosas, que ali no início da década de 60, final dos anos 50, se iniciava esse processo de insujeição a esse modelo econômico que se estava se colocando na América Latina como um todo, como o professor já comentou. Então, dentro desse processo que a gente está analisando aqui da autocracia burguesa, algumas modificações também se colocarão para a reorganização tanto da sociedade quanto do Estado. E essas mudanças também vão refletir no serviço social. Não só no serviço social, mas o professor José Paulo Neto ele coloca que especialmente o serviço social será é, tocado em dois pontos que vão se complementar, tanto na sua prática profissional quanto na sua formação profissional. E o professor aqui já falou um pouco sobre essa prática profissional quando aludiu sobre esse processo da institucionalização das universidades, dessa é, implementação do serviço social, das escolas de serviço social dentro do âmbito universitário. E aí eu vou, só para complementar, falar um pouquinho também dessa parte da prática, que o José Paulo Neto, e eu vejo que ele aponta isso, de como essa nova racionalidade do Estado vai conferir um espaço novo, digamos assim, para o serviço social e demandas novas. Então, esse processo dentro do âmbito da prática profissional, ela vai ser posta dentro desse processo, como eu já falei, de modernização conservadora e se consolidará um mercado mais ampliado do Estado, já que esse Estado, de maneira contraditória, ele vai ampliar espaços para essa continuidade do agente do serviço social dentro das políticas sociais. E, ao mesmo tempo, o José Paulo Neto ele aponta que as empresas também, sobretudo as empresas de médio e grande porte, também serão empregadores dessa força de trabalho por meio das suas obras sociais, filantrópicas, e que se vão colocar também nessa esteira da vigilância e do controle da força de trabalho no território da produção, que é o que vai se chamar de um serviço social de empresa ou serviço social de trabalho. E dentro disso, também desse bojo, dessas duas características que vão se colocar, tanto da prática profissional quanto da formação, e aí essa refuncionalização da expansão universitária, uma nova racionalidade ela vai ser pedida para esse agente do assistente social e da assistente social, que vai ser um ser moderno, uma racionalidade tecnocrática e uma racionalidade moderna. E aí eu gostaria de trazer um trecho do livro que eu acho bem interessante, que o José Paulo Neto ele vai falar sobre isso, que sinteticamente o fato central é que no curso desse processo, de todo esse processo de mudança e de um alargamento do mercado profissional, mudou o perfil do profissional demandado pelo mercado de trabalho, que as condições novas postas pelo quadro macroscópico da autocracia burguesa faziam emergir. Exige um assistente social ele mesmo moderno, com um desempenho onde traços tradicionais são deslocados e substituídos por procedimentos racionais. Então, fica assim um pouco claro, um pouco não, fica bem claro que há uma nova exigência para esse ator assistente social dentro dessa nova racionalidade da autocracia burguesa. E aí, nas nossas outras conversas, nessa mesma conversa aqui que a gente está tendo hoje, o professor Adilson já colocou que elementos desse cenário eles vão ser postos para essas condicionalidades de transformação do serviço social. E aí, um desses elementos que o professor José Paulo Neto também aponta e que o professor aqui já apontou hoje é esse elemento da laicização, que ela vai ser conduzida nesse processo com a formação do serviço social profissional e que se vai dar também nesse lastro da autocracia burguesa. E essa laicização, o professor José Paulo Neto ele aponta que é um dos elementos caracterizadores centrais dessa renovação sob a autocracia. E
cenário que a gente vai elaborando aqui e vai caracterizando, ele vai ter um caráter contraditório, porque ao mesmo tempo em que se a autocracia burguesa põe elementos para o serviço social adequar-se ao status da autocracia, ao mesmo tempo se coloca possibilidades que vão gestar possibilidades de mudança e concepções que vão de encontro ao, ao momento ditatorial. Então, o serviço social também vai adquirindo técnicas e ideias e vai conversando, principalmente a partir dessa interlocução dentro do âmbito universitário, com a interlocução que o professor Zé Paulo Neto traz com as ciências sociais, com o âmbito acadêmico universitário, com as lutas do movimento estudantil e do movimento da classe trabalhadora, que nesse momento, ali pós 70, vai se iniciar. Então, ao mesmo tempo em que se coloca essas demandas por um assistente social técnico, racional, com essa mentalidade tecnocrática, se coloca também esse fenômeno de que se possibilita a, a erosão dessas bases tradicionais, como bem o professor aqui, Adilson, já mencionou. E aí eu trago uma concepção que o professor José Paulo Neto traz, e eu acho bem importante a gente entender o que ele coloca, porque eu acho que é bem elucidativo do que se entende por renovação dentro desses traços da renovação do serviço social no Brasil. Ele vai trazer que o que se entende por renovação é um conjunto de características novas que, no marco das contrições da autocracia burguesa, o serviço social articulou à base do rearranjo de suas tradições e da assunção do contributo da tendência do pensamento social contemporâneo, procurando investir-se como instituição de natureza profissional dotada de legitimação prática através de respostas e demandas sociais e da sua sistematização e de validação teórica mediante remissão às teorias e disciplinas sociais. Essa é a caracterização que o professor Zé Paulo Neto traz no Ditadura e Serviço Social, que é essa característica, essa legitimação prática, da validação teórica e dessa remissão às diferentes teorias e disciplinas sociais que vai representar o que se entende por renovação do serviço social brasileiro. E dentro dessa renovação, ela não é única e hegemônica, assim, digamos. Não há um direcionamento único dentro dessa perspectiva. Perspectivas diversificadas vão aparecer, o que vai implicar na construção de um pluralismo profissional. Já nessa época, o professor José Paulo Neto vai apontar para esse pluralismo, que vai ser radicado nos procedimentos diferentes que vão embasar essa legitimação prática e essa validação teórica, e bem como dessas matrizes teóricas que se fará utilização nesse processo. Então, ele aponta, o professor Paulo Neto, que a renovação ela vai aparecer como um avanço sobretudo ao que se pensa ao serviço social desde seu início, ali nos anos 30, até os anos 50, e que ela vai se dar sobretudo nesse esforço de validação teórica. O que ele aponta, inclusive na nota de rodapé, que não é que não existia essa esforço de validação teórica antes desse momento, mas que a partir desse momento há um esforço de uma construção maior de, de um estudo do serviço social, não apenas de forma endógena, mas procurando estabelecer um entendimento a partir de outras matrizes teóricas e metodológicas. E aí, dando continuidade aqui ao nosso pensamento, a gente vai também ver que nesse livro, o professor também, e nessa segunda parte do livro, o Neto ele vai trazer também uma coisa que eu acho bem importante para a gente pensar, que é o papel das entidades profissionais, como a ABS, o CBCIS, a ABAS, o Cefaz, e que essas entidades elas terão um papel
de não só organizar a profissão, mas também organizar espaços de debates e espaços de encontro profissional também. Como o que a gente vai falar daqui a pouco, eu vou entrar nesse processo, mas dos encontros e dos congressos brasileiros de serviço social, como o Congresso Brasileiro de 61, mas daqui a pouco eu falo sobre ele. E aí é importante também pensar que quatro aspectos que ele traz são tidos como nós mais decisivos para esse processo de renovação do serviço social, que ele vai apontar que é a instauração do pluralismo teórico, ideológico e político no marco profissional, o que ele vai chamar de um deslocamento de uma sólida tradição de monolitismo ideal, de apenas uma racionalidade ser hegemônica, como nos anos das, dos anos 30, 40, em que ele enxerga que há uma meio que uma unificação, sendo aqui mais simplista nessa ideia, da trajetória de ideal do serviço social, ali, das ideias de serviço social. A segundo nó que ele apresenta, é a crescente diferenciação das composições profissionais, derivada do recurso diversificado de matrizes ideológicas alternativas e metodológicas alternativas. O terceiro ponto é a sintonia da polêmica teórico-metodológica profissional com as discussões em curso no conjunto das ciências sociais, inserindo o serviço social, nesse momento, numa interlocução acadêmica e cultural mais contemporânea. E o último ponto que ele vai apontar é a constituição de segmentos de vanguarda dentro da categoria profissional. E é importante lembrar também que há uma dialética entre o serviço social antes e depois do ciclo autocrático, que não é nem uma ruptura íntegra e nem a mesmice de anos anteriores, e sim vai se colocar nesse momento continuidades e rupturas, ou continuidades e reiterações, como o professor Zé Paulo Neto chama. E aí, dentro de todo esse bojo que o professor Adilson já trouxe, e que eu não vou me repetir para não ficar tão repetitivo e maçante, dessa erosão do serviço social tradicional, e aí, repetindo o que eu já falei, que a autocracia burguesa ela vai criar os suportes históricos sociais para a derrocada desse serviço social tradicional, e que essa derrocada ela já vem sendo adquirida, ou chamamos adquirida, desde os fins dos anos 50, mas é sobretudo nesse processo da autocracia burguesa que esse processo de erosão vai se intensificar, mediante todo esse quadro que já foi apresentado, tanto da industrialização pesada, como o professor já colocou, como dessas novas metodologias e dessas novas ideias de intervenção sobre a questão social. Sobretudo, esse quadro do desenvolvimento de comunidade. E aí, dentro disso, o assistente social, o professor Zé Paulo Neto, ele vai apontar que o assistente social, dentro desse globo, dentro dessa conformação, ele quer deixar de ser um apóstolo para intervir-se na condição de agente de mudança, dentro disso que se coloca no desenvolvimento de comunidade. E aí venho trazer agora a importância de a gente pensar também um pouquinho sobre o Congresso Brasileiro de 1961. Lá no livro Ditadura e Serviço Social, o Neto vai apontar que três elementos dentro desse congresso serão importantes para a gente pensar essa erosão do serviço social tradicional do Brasil. E ele coloca que esses três são: a dessincronia, ou seja, o não pensar no tempo atual com as solicitações contemporâneas. Contemporâneas, leia-se na década de 60. 2, a insuficiência da formação profissional, daquilo que a gente já falou aqui no começo, de não ser essa formação profissional uma formação de um agente técnico e moderno. E o terceiro ponto que ele coloca é essa subalternidade executiva, de ser o serviço social naquele momento apenas um executor terminal de tarefas, digamos, como a nossa literatura já aponta. E esses três elementos
também serão elementos-chave assim, para analisar esse processo de erosão do serviço social tradicional. E aí, uma, uma coisa importante salientar, como o professor também já falou, é que as abordagens profissionais, tanto individual quanto de grupo, elas não são excluídas nesse quadro, mas o seu enquadramento teórico-metodológico, ideológico e operativo é que será questionado e mudado, modificado para dentro dessa concepção desse momento. Então, todo esse arcabouço que até aqui procurei trazer, ele vai apontar para uma renovação que será plural e que será de uma forma a que venha afirmar dentro do serviço social, dentro das três direções que a gente vai apontar aqui, a, a afirmar uma nova e consolidada, assim, chamamos de consolidada, é, elaboração teórica. Então, vamos falar um pouco agora, né, sobre essas direções. Ah, E aí eu vou utilizar aquilo tudo que o professor Zé Paulo Neto deixou aqui a indicação de leitura, que é o capítulo 2.2.4 do livro Ditadura e Serviço Social, que tem o título de As Direções da Renovação do Serviço Social no Brasil, que eu acho de grande importância para a gente entender esse processo, a leitura e a releitura desse capítulo, que se faz de muita importância, pelo menos avalio eu. É, Ele aponta nesse capítulo que esse processo da renovação ele vai se configurar como um movimento cumulativo, com estágios de dominância teórica, cultural e ideopolítica distintos, mas que, contudo, eles vão se entrecruzar e se sobrepor. E aí, ele, assim, eu vou utilizar aqui um pouquinho até de uma elaboração esquemática, né, para apontar as constituições dessas três vertentes, mas é importante que se aponte que não há, assim, pelo menos na visão do autor, um, um campo aberto assim para fazer essa esquematização e fazer uma simplificação desse quadro. Mas aí por finalidade não é de tempo e da nossa conversa, falo-ei, né? E dentro dessas três, como eu já adiantei, três vertentes constitutivas da renovação, o professor Japão Neto ele vai apontar que elas não vão se dar de maneira única e no espaço-tempo. Ela vai ser dada paulatinamente. Então, ele coloca que se desenvolve em três momentos de condensação e reflexão. O primeiro vai ser na metade dos anos 60, com a perspectiva modernizadora. No segundo, a partir dos anos 70, que se dará com a reatualização do conservadorismo. E a terceira parte vai se dar na abertura dos anos 80, sobre, assim, hegemonicamente, na abertura dos anos 80, com a intenção de ruptura do serviço social tradicional. Então, dentro desses três momentos constitutivos da renovação, ele vai apontar que acontecerá essas, essas vertentes da renovação. Então, para a gente fechar aqui, apontarei um pouco, né, algumas características dessas vertentes de renovação do serviço social brasileiro. A primeira delas, que é a perspectiva modernizadora, o professor José Paulo Neto vai trazer que ela terá um esforço no sentido de adequar o serviço social tradicional, aquele que a gente já aludiu aqui, enquanto um instrumento de intervenção inserido no arsenal de técnicas sociais a ser operacionalizado no marco das estratégias de desenvolvimento capitalista postos pela autocracia burguesa, sobretudo no pós-64, 68. Então, os seus grandes momentos assim e monumentos teóricos são os textos dos seminários de Araxá e de Teresópolis, especialmente esses dois,
E o núcleo central de que essa perspectiva vai tomar para fazer o seu aporte teórico metodológico será o estrutural funcionalismo norte-americano, que inclusive o professor já aludiu aqui um pouco. E é, o núcleo também, outro núcleo central dessa perspectiva é a tematização do serviço social como interveniente, como interventor ali na dinâmica social, como dinamizador e integrador no processo de desenvolvimento, esse processo de desenvolvimento da sociedade capitalista monopolista. E esse vai ser o caráter modernizador dessa perspectiva. Ela vai aceitar, e isso trazendo aqui as palavras como estão ditas no livro, ela vai aceitar como dado inquestionável a ordem sociopolítica derivada do golpe de abril e vai procurar adotar a profissão de referências e instrumentos capazes de responder às demandas que se apresentam nos limites da autocracia burguesa. Então, Neto traz que dentro da profissão, dentro desse bojo aqui da renovação e da perspectiva modernizadora, é, essas concepções tradicionais do serviço social, elas não vão ser negadas, mas nem superadas assim totalmente, mas elas vão ser inseridas numa moldura teórica e metodológica que subordine esses traços tradicionais a um formato moderno, como até já li naquela passagem lá no início. E lembrando, ela para ele terá a sua hegemonia, digamos assim, até meados dos anos 70, quando vai começar a ser questionada. O segundo, a segunda vertente desse traço da renovação do serviço social brasileiro vai ser a reatualização do conservadorismo, que ele caracteriza como uma vertente que vai recuperar os componentes mais estratificados da herança histórica e conservadora da profissão. E isso ele aponta que tem um traço nos domínios da autorrepresentação e da representação e da prática daquele momento social, que é no fim dos anos 60 e início dos anos 70, e dentro já de um fator de crise do capital e crise da autocracia burguesa, principalmente a crise econômica, a partir de 73, 74, enfim. E terá uma caracterização que é bem peculiar, que ela é ao mesmo tempo anti-crítico dialética de raiz marxiana, quanto antipositivista. E aí terá como sua raiz de, de fonte intelectual e teórica a inspiração fenomenológica. E há dentro dessa vertente um esforço de uma reatualização desse passado tradicional de serviço social. E aí há né, ao mesmo tempo esse esforço de conferir à profissão traços de um pensamento derivado do pensamento católico tradicional, mas com um verniz, como diz o professor Zé Paulo Neto, com um verniz de modernidade, que há a necessidade, como já apontei aqui nessa fala, e vou apontar novamente, esse esforço de ser o assistente social um profissional moderno dentro dessa lógica, mesmo que dentro dessa lógica de inspiração fenomenológica. E a terceira e última vertente aqui que a gente vai apontar é a intenção de ruptura com o serviço social tradicional. Essa intenção de ruptura ela faz uma crítica sistemática a esse desempenho e a esse modelo tradicional e também aos seus suportes teóricos e metodológicos e ideológicos. Ela vai manifestar também a pretensão de romper com essa herança teórico-metodológica do pensamento conservador, a tradição positivista, e também com os seus paradigmas de intervenção social, que é esse reformismo conservador que o José Paulo Neto vai chamar. E
essa intenção de ruptura, ela vai receber uma influência das lutas e do pensamento, dos movimentos do pensamento social latino-americano, reconceitualizado já no final dos anos 60 e início dos anos 70. Também terá como um grande locus desse momento da intenção de ruptura as lutas do movimento estudantil e também as lutas da classe trabalhadora, sobretudo o operariado, a partir do final da década de 70 início dos anos 80 e todo aquele processo. É, e uma coisa que é importante salientar, uma- um parágrafo que eu acho bem interessante, que o José Paulo Neto fala que é importante salientar que essa expressão, os seus segmentos mais avançados da categoria, eles fazem essa oposição ao tradicionalismo do serviço social e essa vinculação à tradição marxista, né, que já esqueci aqui de falar, mas essa vinculação, essa vertente teórica, ela tem essa vinculação à tradição marxista, ainda que Neto enumere alguns defeitos dessa aproximação inicial, ela vai ser a vanguarda daquilo que acontecerá e que vai arrastar o serviço social para essa ruptura e que se tornará hegemônico a partir desse pensamento, sobretudo no final dos anos 80 e que vem se delimitando até os nossos dias atuais, apesar de algumas transformações e melhoramentos teóricos, mas ela colocar-se-á como hegemônica nos dias atuais. E é isso assim que eu aponto e provoco aqui para nesse momento para a gente pensar um pouquinho sobre essas direções e sobre esse arcabouço teórico-metodológico e de como se dá esse momento da renovação do serviço social no Brasil, no olhar, sobretudo, do livro Ditadura e Serviço Social. Espero que tenha ficado claro e qualquer coisa, vocês mandam as dúvidas que depois a gente responde nos nossos canais do podcast, então, e também do MESP. Então, é isso que eu coloco sobre esse ponto. E aí, para a gente iniciar também um diálogo final aqui, nesses nossos últimos minutos, eu venho colocar, professor Adilson, como vai se expressar essas direções aqui em Pernambuco, dentro das pesquisas assim que a gente está fazendo, que o MESP está fazendo, como vai se expressar essas direções da renovação do serviço social aqui em Pernambuco nesse período. Beleza, Antônio. Valeu. Obrigado aí pela contribuição nessa síntese que a gente utiliza bastante também como uma pesquisa que nos coloca a leitura assim, do Brasil e nos coloca muitas hipóteses para pensar, hipóteses diretrizes para a gente mergulhar aí nas determinações particulares do Nordeste e em específico em Pernambuco, né? Então a gente tem feito algumas reflexões, mas ainda provisórias, né, com uma entrada bastante exploratória sobre o que particulariza esse movimento aqui em Pernambuco. Em termos das direções dele, como que elas encarnam aqui nos protagonistas, né, nas iniciativas organizativas, intelectuais, mas também em termos da composição mesmo dos vetores que caracterizam essa renovação, como você mencionou logo no início, com a concepção de renovação que o Zé Paulo traz para montar o quadro ali desse fenômeno, né, do serviço social na ditadura, em que ele desdobra, faz uma caracterização que identifica duas dimensões dessa renovação.
dessas características novas que o serviço social vai adquirindo, expressando no contexto dessas modificações operadas que condicionadas pela ditadura, né? Então ele fala de duas dimensões, que é a dimensão de que a gente vai encontrando novas formas de legitimação prática do serviço social, que se identificam ali com o universo do trabalho profissional, mas também das requisições, competências e demandas para o conhecimento no âmbito da formação profissional. E há também, José Paulo chama a atenção, que essa renovação expressou uma articulação entre novas frentes de legitimação prática com um processo de adensamento de uma validação teórica. Ele diz que isso é um dos fenômenos, uma das dimensões da renovação. Nunca antes o serviço social no Brasil articulou essas duas dimensões como articulou a partir da ditadura, né? Uma dimensão de um exercício, de uma validação teórica que vai se expressar, por exemplo, através dos seminários de teorização, mas não só, e nos seminários de teorização, mas também na pós-graduação, na universidade, e a legitimação prática. O que ele diz é que antes existia esse esforço de legitimação prática e a validação teórica era praticamente inexpressiva, ou as duas coisas não se articulavam da forma como começaram a se articular com o processo de renovação. Tudo bem. Então, assim, tem essa composição aí da renovação, do fenômeno da renovação que o Zé Paulo traz. A primeira coisa que a gente se pergunta é, em termos assim, como foi isso no Nordeste, em termos da composição, né? E, claro, são todas perguntas, a maioria das nossas inquietações. Então, vamos pensar em termos assim, da própria característica do desenvolvimento desigual interno do Brasil, do capitalismo no Brasil, ele leva a que exista uma concentração de poder econômico, político e também ideológico em algumas regiões. O que é que significa isso para o plano da validação teórica? Né? Que a gente vai encontrar concentradas as oportunidades de elaboração teórica em algumas regiões no país. Não só de elaboração teórica, do ponto de vista assim, de ter instituições de elaboração científica, acadêmica, que oportunizam uma elaboração teórica sistemática, mas também do ponto de vista de um mercado e uma estrutura do que o Zé Paulo chama de bens simbólicos, né? Principalmente de um mercado editorial. Isso a gente não tem no Nordeste e vai ter concentrado no eixo Rio-São Paulo. Só por isso a gente pode já pensar que nesse desenvolvimento desigual interno expressa uma possibilidade da região Centro-Sul despertar e avançar num processo de sistematização que o Nordeste não tem essa capacidade, essa possibilidade inicialmente só nos seus polos, nas suas ilhas mais avançadas, assim, do ponto de vista da concentração econômica, industrial e ideológica, né, do aparelho do Estado, que nesse caso era principalmente Pernambuco. Então, a gente observa, por exemplo, que há um desenvolvimento desigual no plano da validação teórica. Quer dizer, até na década de 70, até a década de 70, quase início de 90, quase início de 80, a gente está no Nordeste importando a elaboração teórica dessas vertentes da renovação
está produzindo essa validação. Né? Então, por exemplo, os cenários do CBCIS, né, que são acolhidos e organizados, protagonizados embora com representações de todo o Brasil, mas por intelectuais formados nesses centros aí regionais, no âmbito da intenção de ruptura, quando a gente pensa nas elaborações da intenção de ruptura, principalmente, né, a gente pensa num despertar ali das primeiras sistematizações nos primeiros programas de pós-graduação, e que depois as elaborações das pesquisas elas vão ser publicadas no mercado editorial com editoras nacionais, com a editora nacional e exclusivamente naquele momento era Cortez, no eixo Rio-São Paulo, no São Paulo, né? Então, o que a gente observa mais claramente é a migração de intelectuais, profissionais que construíram um astro de experiência profissional no eixo Nordeste, mas Norte também, que vai fazer suas pós-graduações em São Paulo, Rio, né, na PUC, São Paulo e tudo, e na PUC Rio, e que vai se tornando referência teórica dessa intenção de ruptura. A gente tem alguns exemplos, a gente pode pensar em, por exemplo, Safira Aman Bezerra, que está produzindo a sua tese no caso da Safira, é no âmbito da sociologia, né? Não foi no programa de pós-graduação em serviço social, mas ela produziu uma referência, ela foi uma referência importante nesse despertar aí, final de 70 início de 80. A gente pode pensar também em Alba Pinho de Carvalho, que fez uma análise, um resgate do pensamento reconceitualizador latino-americano na sua dissertação de mestrado e publicou um livro logo na sequência. E a Alba estava vindo do acúmulo da experiência no Maranhão. Né? Essa primeira geração assim está saindo desses polos e tem essa característica. Então, a gente produzindo desde o Nordeste e penetrando no mercado editorial nacional, a gente só vai encontrar na década de 80. Provavelmente, eu acho que tem ali como uma das referências, uma das vanguardas, né, a própria Ana Elizabeth Mota, que participou da primeira turma de mestrado, que foi na UFPE, em Serviço Social, e a sua pesquisa gerou um livro que até hoje imagina, não sei quantas edições, até hoje é uma referência, assim, que é o feitiço da ajuda, né? Se eu não me engano, acho que é esse o nome do livro, que é discutindo o serviço social na empresa. Então, eu acredito que para acelerar assim, a nossa questão assim, com essas reflexões que a gente está fazendo, a gente percebe que há um desenvolvimento desigual, condicionada da questão da validação teórica, condicionada por esses elementos, mas que muito rapidamente ele passa a ser compensado, né? Porque a gente tem algumas vanguardas teóricas aqui que vão alimentando o quadro teórico da perspectiva de tensão de ruptura logo na década de 80 e 90, também no âmbito das pós-graduações. No âmbito das vertentes, o que a gente mais pode observar? Sem falar no pré-ditadura, porque o pré-ditadura a gente encontra vertentes que encontra germinando ali quadros que depois vão alimentar a intenção de ruptura dentro da educação popular, né? Do movimento, principalmente do movimento de educação popular, de cultura popular e de alfabetização de adultos vinculado ao Paulo Freire, mas isso ainda é pré-ditadura. A gente vai encontrar uns quadros ali nacional-reformistas que vão depois lastrear a intenção de ruptura com a crise da ditadura. Mas, né, dentro da ditadura, o que a gente vai observar? Praticamente o monopólio, a dominância da perspectiva modernizadora durante a década de 70, expressos em diversas formas. Até agora que a gente explorou e conheceu foi o material jornalístico que documenta a movimentação das organizações profissionais muito afinadas com o regime, ou se colocando, as organizações profissionais que eu falo na década de 70, em Pernambuco era o Conselho Regional de Assistentes Sociais,
que chamava CRAS, que era da quarta região, sediado em Recife, em Pernambuco, mas referenciando os estados da Paraíba, Paraíba, Rio Grande do Norte, não, Paraíba, Alagoas e a região de Fernando de Noronha, o território de Fernando de Noronha. Eram três estados, Pernambuco, Paraíba e Alagoas, né? E uma movimentação da organização profissional muito alinhada com o regime, tanto com as suas autoridades, governadores, com os empresários, quanto com a sua perspectiva das políticas de desenvolvimento e modernização, apontando ali a contribuição que o serviço social poderia dar a essas políticas de desenvolvimento e de industrialização no sentido da integração dos trabalhadores, da conciliação do capital-trabalho e tudo. Então é muito monopolizado, né, por essa perspectiva. A chamada reatualização do conservadorismo, que o Zé Paulo identifica como uma fonte, né? Eu acho que a PUC-Rio e a figura de como que chama o nome mesmo Ana Augusta Almeida, é isso? Ana Augusta Almeida, que é uma elaboradora representante dessa vertente, a gente não identifica até o momento assim uma influência dessa pessoa dentro da documentação que a gente encontra. Pode ser que depois a gente encontre, né? Mas ela já é final de 70 e início de 80. Eu acho que o Zé Paulo mesmo já fala que é a que tem menos ponderação dentro das vertentes, e aqui a gente também não encontra muito peso, não. O principal peso na década de 70 é a perspectiva modernizadora. E que no final de 70 a gente já vai encontrando a presença, inclusive, de alguns reconceitualizadores latino-americanos ministrando cursos aqui em Alagoas, Pernambuco, articulado pelo CRAS na época, que era tem curso do Seno Cornelli, né? Depois vocês podem buscar aí o pessoal e vai encontrar essas pessoas, essas figuras que são de fora e que alimentaram a reconceitualização, mais uma visão desenvolvimentista e não marxista. Seno Cornelli, Herman Kruse, são os dois que aparecem assim, inclusive ministrando cursos vindo de fora e tudo. E na década de 80 é que a gente vai começar a ver, final de 70, início de 80, sim, a penetração, uma expressividade de um marxismo na elaboração teórica, né, do serviço social. E, como eu falei, a turma do mestrado que está saindo, o mestrado é criado em 79, no mestrado de serviço social da UFPE, e a primeira turma já está saindo com uma representante que até hoje contribui, que é a Ana Elizabeth Mota, que tem uma expressão assim da elaboração dela no mercado editorial nacional e tudo, ligada ao marxismo, à herança teórica ali, a influência colocada pela leitura da Marilde Yamamoto, e também produzindo uma discussão assim autônoma e própria, original, né, sobre a luta de classes, as políticas de seguridade social, etc. Mas aí já é anos 80, metade dos anos 80. Mas assim, a gente encontra, né? Então, basicamente, a gente tem essas duas expressões principais nessa temporalidade até agora que a gente encontrou para identificar, né? De toda forma, para fechar essas ideias, né? A gente, como o Antônio falou, o que o Zé Paulo identifica é que a ditadura, o que ela opera, não é uma modernização conservadora. Então, ela expressa um processo em que há um arcaico, um tradicional transigindo com as visões mais modernizadoras, né? E assim, muito impactados pela transformação capitalista.
no serviço social, o próprio Zé Paulo vai identificar que a própria vertente modernizadora expressou essa conciliação com o tradicional, com a modernização conservadora. Em alguns momentos ele até menciona a noção de transformismo para fazer referência a essa forma como a vertente modernizadora absorveu a perspectiva tradicional no serviço social. Então ela não rompeu, né? Não fez um rompimento. Então você vai identificar, e a gente identifica aqui em Pernambuco, como as representantes na década de 70 ali, alinhadas com a visão desenvolvimentista modernizadora, também expressavam é, é, vetores profundamente tradicionais do serviço social, como a vinculação do serviço social à identidade da mulher e dos papéis femininos. Isso é muito presente, isso é uma reiteração, né, desse tradicionalismo. Também uma ligação bem próxima com a igreja ainda, embora já dentro da UFPE, mas a gente tem uma articulação com quadros da igreja, no mínimo ali nos momentos de celebração da profissão, da semana da assistente social, não sei o que, tinha uma missazinha de ação de graça dentro da programação, a presença de padres ministrando algumas palestras, alguns eventos em outros estados. Eu acho que principalmente em Alagoas, porque lá a escola foi durante muito tempo dirigida pela congregação católica, então expressa, né? Então, só para fechar, tem um momento que o Zé Paulo fala assim que só a intenção de ruptura ela, ela centralizou os requisitos da modernidade. Ele fala uma coisa assim no final, nas considerações finais, porque foi mais ou menos isso, no sentido de que na intenção de ruptura a gente encontra uma projeção profissional teórica em que esses laivos reacionários e tradicionalistas, como a vinculação ao papel da mulher, como a relação ainda com a visão religiosa, ela é de fato expurgada assim, do processo de elaboração, né? Mas, enfim, isso vai ser objeto de novas pesquisas. Próximo ano, com certeza, a gente vai sair com muita produção sobre isso, a gente está explorando. E aí, pra gente fechar nesses nossos minutos finais, é, quanto aos acervos para análise desse período, como é que o MESP e a pesquisa de vocês está fazendo para adquirir esses acervos e para analisar? E quais são esses acervos, né, desse período da renovação aqui em Pernambuco? Pronto, para fechar, eu só vou apresentar algumas coisas que a gente está trabalhando esse ano, com todas as limitações, né, que as políticas de isolamento estão colocando para a gente ir para os laboratórios e tudo, e para os acervos, mas a gente conseguiu fazer um trabalho, alguma coisa que está começando a demonstrar o acervo que a gente vai ter para trabalhar a ditadura no Brasil, em Pernambuco, a época da ditadura, anos 90 e tudo. A gente está trabalhando com as reportagens e matérias de jornais das décadas de 60, 70, 80, 90, que a gente já tem acesso online, né, a hemeroteca da Biblioteca Nacional, com jornais aqui de Pernambuco, principalmente o Diário de Pernambuco. E a gente está montando as galerias. Muita coisa legal, muita coisa. Sobre a organização profissional, principalmente, né? Porque a partir da década de 70, a escola é integrada ao UFPE e acaba que nos jornais deixa de aparecer mais o papel, as atividades da escola e passa a aparecer mais da organização profissional, CRAS e APAS, a Associação Profissional de Assistentes Sociais de Pernambuco, e depois o sindicato. E aí a gente tem os jornais, os acervos de jornais, de notícias, está caminhando, né, início do próximo ano, a gente já vai colocar muita coisa na internet, já está colocando. A gente tem as monografias, agora já das concluintes do serviço social na UFPE. Nesse caso, a gente não conseguiu avançar porque a biblioteca tá fechada para a gente poder trabalhar, né, e fazer
os empréstimos do acervo. Então a gente não avançou nesse campo, mas eu acho que próximo ano a gente vai conseguir um espaço aí para começar a trabalhar essas monografias. Mas até agora não. Outro acervo que tem é o acervo dos depoimentos. Né? Então, o pessoal que estudou na década de 70, 80, 90, são pessoas que estão próximas da gente, algumas ainda são professoras. Então, a gente está começando a conhecer a história dessas professoras, dessas pessoas, e através da história pessoal, a gente está conseguindo resgatar determinações do serviço social em Pernambuco, né? A gente tem os depoimentos, alguns gravados já, de professoras. Essa primeira turma do mestrado a gente reuniu ano passado e gravou, está no site do MESP, o depoimento do nono encontro, em que tem as gravações, e também de profissionais e professoras. A gente tem 2 vídeos muito longos de depoimentos. E agora, uma das coisas que eu estou fazendo também explorando os memoriais, né? As professoras que são professoras que estão no ponto mais alto da carreira hoje, profissional, elas precisam fazer uma banca para assumir esse posto, né? Como que chama? Para se tornar professor titular. São professoras que têm muito tempo de trabalho e tudo, e que já têm uma grande trajetória. Então, elas apresentam um memorial. Uma das coisas que a gente está fazendo é conhecendo o memorial dessas professoras, que reúne como se fosse um depoimento da história de vida, de tudo, assim. Então, nesse momento, eu estou também colhendo os memoriais, estou estudando os memoriais. Quem sabe, né, no futuro a gente consiga conversar com as professoras de divulgar esses memoriais, que até agora estão nos arquivos da universidade, que é o memorial da professora Ana Elizabeth Mota, que é incrível, assim, muito legal, o memorial da professora Ana Vieira, que também é muito legal, e o memorial da professora Ana Arcoverde. Esses 3 que a gente tem agora e está estudando, conhecendo, bem, bem legal. Mas não está divulgando, porque ainda é acervo particular. Fora isso, para fechar, que eu lembro agora, a gente tem o acervo do CRES. É esse que a gente conseguiu avançar. A gente está indo para o Conselho Regional de Serviço Social toda semana trabalhar um acervo que eles têm lá guardado, algumas coisas da década de 70, 60, que fazem décadas que não estão sendo exploradas. A gente está conhecendo, mapeando, catalogando, digitalizando, e tem muita coisa no acervo do CRES. Mas estamos nessa fase ainda de organização do acervo, conhecendo algumas coisas, mas a maior parte do tempo é organização, para no futuro a gente digitalizar e divulgar, né, e fazer exposição de documentos. Vai ser bem legal. É isso. Obrigado. E eu já vou nesse que é o nosso, né, o último podcast aqui, pelo menos por enquanto, né? Quem sabe no futuro possa fazer mais, mas nesse que é o nosso último episódio nessa temporada, falando sobre essa história do serviço social aqui em Pernambuco, eu aproveito para agradecer pelo convite, pela confiança também, né? Porque iniciando o podcast esse ano e você convidou para participar aqui do projeto. Agradeço o convite, agradeço pelas participações, né, por esses 7 episódios que a gente fez, trazendo um pouco dessa história que é tão rica, desses 80 anos de serviço social aqui em Pernambuco, trazendo todas essas determinações históricas e sociais da profissão. Agradeço pela exposição de hoje, agradeço a todos que participam, a todos e a todas que participam do MESP, e agradeço às pessoas que também estão ouvindo e compartilhando e mandam comentários. Agradeço a todo mundo que participou do curso. E esse foi o nosso último episódio do nosso podcast em parceria com o MESP. Então agradeço a todos. Sigam as redes sociais do MESP no Instagram, a do podcast da Virada. Acessem o site do MESP, que tem muita coisa, muito material, muito acervo, como o professor falou. Os vídeos também são muito bons. Acessem, compartilhem e até a próxima. Valeu!